Vamos lá, mano. Eu queria que você comentasse a respeito, né, dessa vitória em cima do América. Garantiu a vaga às finais do Campeonato Mineiro após 2 anos que o Cruzeiro não frequentava as finais do Campeonato Estadual. E você falasse a respeito do primeiro tempo e do segundo em específico, porque no segundo tempo o Cruzeiro, ao que parece, né, jogou melhor. Estamos muito contentes de termos atingido, né, uma parte importante que traçamos para o Campeonato Mineiro, que era de chegar na final. E eu disse lá no início que a gente sempre pensa em conquistar títulos, né? Mas tem uma longa etapa antes de você se candidatar a conquistar um título. E é o que fizemos até aqui. Primeiro na fase classificatória, fazendo uma pontuação boa, que deu a classificação tranquila, com o mesmo número de pontos que o Atlético, é o outro finalista. Chegamos, aliás, com a mesma pontuação, né? Agora, com um empate e uma vitória cada um. E pelos critérios, vamos jogar a primeira no nosso estádio e a segunda no Independência. Acho que será uma grande final, esperamos assim. Mas o jogo de hoje trouxe o pacote inteiro que nós estamos jogando em abril, né? Eu fiz uma reunião com os jogadores lá no início e coloquei no quadro o que teríamos de sequência de jogos decisivos nesse mês, né? E felizmente conseguimos ultrapassar bem, tivemos as dificuldades naturais que são inerentes desses jogos grandes. Hoje o América iniciou muito bem o jogo e nós não iniciamos tão bem novamente como foi na quarta-feira, mas já corrigimos mais cedo, né? Em função até do aprendizado que tivemos na quarta. Depois desses momentos e também depois do nosso primeiro gol, que deu uma tranquilidade para a equipe, a gente conseguiu controlar melhor o jogo, não sofreu mais. Voltou no segundo tempo também com uma proposta de buscar o segundo gol. Ele esteve sempre muito perto de acontecer, já começou cedo com o Hudson no chute no poste, né? E a equipe foi, à medida em que o tempo foi passando, também se sentindo segura em relação até, às vezes, uma bola que escapa, né? Uma bola parada, como o América fez uma jogada ensaiada muito bem feita, com o Rui, uma jogada de 2 tempos, e Rafael fez uma grande defesa. Então, acho que a atuação do América valorizou a nossa passagem para a final. Acho isso muito legal. Acho que fizemos 2 bons jogos, 2 jogos bem jogados. E agora é outra história, né? Final é final. Pois é, e justamente na semana do primeiro jogo da final, o Cruzeiro vai ter a semana cheia para treinar. E o adversário... Fala baixo aí, porque o capaz do pessoal arrumar um jogo para a gente jogar aí na quarta-feira. Exatamente sobre isso. Não conta para ninguém aí que nós temos... E exatamente sobre isso eu queria saber a importância disso, principalmente para o Cruzeiro, que vem nessa sequência aí desgastante de jogos. A gente, né, termina o jogo como esse, com muitos jogadores com dores, com excesso de cansaço mesmo. Você tem uma semana para, primeiro, zerar esse desgaste e depois poder fazer 4 treinamentos, né, na sequência, que é muito difícil de você ter, vai dar à equipe, certamente, uma condição de fazer o primeiro clássico com uma intensidade bastante forte, como o jogo certamente vai requerer, né? Fico feliz. Também vou falar de arbitragem, porque sempre sou um sujeito mal-humorado em relação à arbitragem. Acho que os 2 jogos foram bem arbitrados, nossos jogos de semifinal. E é tudo que a gente quer nessa hora, né? Que o campo, que os jogos, que os jogadores decidam quem vai passar para a final e logo lá na frente quem vai ser campeão mineiro. Mano, boa noite, parabéns pela classificação. Com esse tempo agora, essa semana cheia para poder treinar, como é que você vê a recuperação do Robinho? Você acha que poderá contar com ele? E também o Thiago Neves, né? Dá para saber a gravidade? Já ou não? Não, temos os jogadores desgastados, as jogadas são fortes, né? E às vezes acontecem, e até por esses desgastes sucessivos, a musculatura já não consegue mais segurar, às vezes, a articulação, né? Esse é o risco de você expor os jogadores a um número tão grande de jogos, como eu acho que a gente, no Brasil,
fez nessa primeira parte da temporada, isso vale para todos, né? Quem conseguiu ainda rodar, ainda consegue, mas não tem jeito. No jogo decisivo, você vai colocar a sua equipe considerada mais titular, porque não tem como fazer diferente. Então, vamos esperar também a questão de Robinho, vamos esperar a questão de Ezequiel. Aliás, queria tocar num assunto importante também, para me dirigir à torcida do Cruzeiro. Acho que na primeira parte do primeiro tempo, ela perdeu um pouquinho cedo demais a paciência com o Mike, estava começando a fazer um pequeno murmúrio, isso tira a tranquilidade do jogador. Então, vamos combinar o seguinte, se no final do jogo o Mike não jogar bem, não tem problema. Podemos vaiar, podemos criticar, podemos, né? Mas Mike fez um jogo extraordinário no Morumbi contra o São Paulo, né? Fez hoje um segundo tempo muito bom, impecável, eu diria, defensivamente, que nem é a sua característica principal, né? E na medida em que ele vai ganhando novamente a confiança e o torcedor do Cruzeiro abraçá-lo, certamente ele vai produzir cada vez mais. E foi extremamente importante na hora que Ezequiel esteve fora, né? E isso acho que tem que ser reconhecido pelo nosso torcedor e por vocês também, que eu acho que são parte importante na transmissão desse pensamento aí de todos, nessas avaliações. Mano, eu sei que vocês não gostam de falar muito do outro time, mas uma situação diferente antes de um clássico de final de campeonato. O Atlético pode ir sem dois centroavantes, né? Tem o Fred, que é considerado titular, e o Rafael Moura, que tomou o cartão também, está suspenso. Isso muda alguma coisa no pensamento para o jogo de domingo? O que você pensa sobre essa situação? Não, realmente não vou fazer a avaliação do Atlético. Qualquer coisa que você fala numa hora como essa pode ser mal interpretada ou pode ser mal conduzida. O Atlético tem grandes jogadores, tem um elenco de qualidade. Eu sempre ouço vocês dizer, e o Brasil inteiro dizer, que o Atlético tem um dos melhores elencos do Brasil. Então, independentemente de quem vai jogar, nós vamos enfrentar o Atlético, né? E o Atlético vai enfrentar o Cruzeiro. E é times que ganham o campeonato, não são jogadores individualmente falando. Mano, quando teve a notícia da saída do Ariel, do tempo fora, e você admitiu que poderia jogar com o Hudson e com o Henrique. E hoje a gente viu a atuação dessa dupla de volantes aqui no Mineirão. Foi até acima do que esperava, pela volta do Henrique, que estava retornando aos poucos da lesão, e pela atuação do Hudson chegando mais à frente também? Olha, Henrique todos conhecemos, né? Henrique só estava readquirindo o seu ritmo para entrar numa condição melhor. E a equipe deu tranquilidade da gente poder fazer isso, a gente fez com mais tempo. A questão de Hudson, né? Eu chamei os dois jogadores que são considerados mais jogadores de segunda função, que são Lucas e Lucas Romero, os dois Lucas, e disse a eles que, naturalmente, eles conhecendo meus critérios, um dos dois ia ser escolhido para iniciar o jogo. Mas, em função daquilo que vinha acontecendo com o Hudson e do fato de dois jogadores novos entrarem no setor, e aí seria Henrique e mais um, eu iria escolher o Hudson, né? Porque seria mais coerente para esse momento. Então, acho que as decisões elas estão sendo coerentes, é por isso que as coisas estão dando certo aí dentro, né? Acho que a equipe vem confirmando isso e os jogadores também vêm entendendo esse momento importante que todos estamos passando e que, se vencermos, todos vão sair valorizados. Não interessa quem vai iniciar o jogo ou quem vai entrar durante. O importante é todos renderem bem. E eu acho que a dupla foi bem, cuidou muito bem do setor, marcou forte como a gente precisa marcar. E ainda sobrou um pouquinho para o Hudson chegar à frente umas 3 vezes e fazer uma grande jogada, uma linda jogada, onde rolou a bola para a Arrascaeta fazer o segundo gol. Mano, você vem jogando quase todo dia e você citou que às vezes o time está muito cansado e se rodar a mão você pode tirar qualquer jogador. Essa semana você não joga, o Atlético joga. Depois os dois vão jogar meio de semana em jogos decisivos. Digamos que o Cruzeiro tem uma vantagem por estar descansando esse meio de semana e esperar o Galo no final de semana? Acho que o Atlético não teve uma sucessão de jogos como nós tivemos. O Atlético, algumas semanas atrás, teve várias semanas cheias de treinamento. Então, certamente, ele guardou energia para enfrentar o Cruzeiro. Eu não espero nenhum tipo de facilidades, né? E também uma semana só,
não te dá toda essa recuperação, embora seja muito melhor, não tenha dúvida. Mas o clássico tem consigo uma força tão grande que você supera todo e qualquer tipo de desgaste, né? E eu tenho certeza que as duas equipes vão estar muito fortes no domingo. Mais uma coisa, voltando à questão do Hudson, o quanto é legal a gente que amando o futebol ver um volante, um homem que mais de destruição, chega, chuta no travessão, dá uma fita de craque no segundo gol, foi espetacular. Como é que é essa evolução do Hudson, um jogador que a gente tinha aqui como apenas um defensivo, de repente arma para fazer gol, faz uma jogada dessa? Bom, eu vi o Hudson jogar pela primeira vez no Botafogo de Ribeirão Preto. Aí uns 3 anos atrás, umas 3 temporadas antes. E o Botafogo fez um grande campeonato paulista. Se não me engano, o treinador era Wagner Lopes. Depois o Hudson andou, apareceu no São Paulo, logo em seguida, e fez grandes jogos no São Paulo, embora rodava mais a equipe, não era sempre titular ou não era tantas vezes titular. E quando estávamos aí no início da temporada, né, trabalhando com algumas possíveis trocas de jogadores que interessavam aos outros e nos outros que nos interessavam, surgiu essa oportunidade. E eu busco muito a eficiência dos jogadores. Não adianta muito o barulho, não adianta muito o diz que me diz, que o sujeito tem que terminar o jogo, ele tem que estar no scout do jogo. Para mim, esse é o jogador importante. Seja ele com um desarme, seja ele como um bom marcador, seja ele como um bom organizador ou conclui as jogadas. E tem vários jogadores no Brasil, dentro do perfil do Hudson, que não são tão fantasiados, não são tão elogiados, mas são extremamente úteis para a equipe. E é o que ele está sendo no Cruzeiro, juntamente com os demais, lógico, né? Mano, você falou há pouco sobre a cobrança da torcida com relação ao Mike, mas tem um outro lado. A manifestação de torcedores pós-jogo e até mesmo nas redes sociais durante a partida, elogiando muito Hudson e Diogo Barbosa. E dentro da avaliação do técnico, eles vêm atendendo aquilo que vem sendo traçado pelo técnico do Cruzeiro? Claro. Mas o que eu estava me referindo é que você elogiar o Diogo Barbosa e o Hudson é uma molezinha. Do torcedor, eu quero um pouco mais de compreensão, porque ele é o nosso torcedor. Ele é que vai recuperar o nosso jogador quando o nosso jogador não estiver tão bem. Quem critica é a torcida do adversário, quem critica são os outros. Nós temos que estar unidos nessa hora. Os nossos adversários são outros. Os daqui são os nossos e a gente tem que estar junto. Na dificuldade, principalmente, temos que estar mais juntos, porque depois não tem problema. Depois você vai fazer a avaliação. Todo mundo aqui está livre para fazer a avaliação. Nós também fazemos as nossas. E por isso que as escolhas recorrem mais para uns do que para outros. Mas não dá para, durante o jogo, a gente criar uma intranquilidade desnecessária. Então, esse é o momento nosso. Esse é o momento de nos tornarmos mais fortes ainda. E eu tenho certeza que o torcedor vai entender isso. E ele sabe da importância dele. E quando ele canta, e quando ele incentiva a equipe, o comportamento que a gente tem. Mano, teve um desafio pessoal ou uma cobrança, já que o Cruzeiro estava 2 anos fora da final do Mineiro? Eu penso que os desafios eles servem como um incentivo para a gente alcançar objetivos, né? Claro que o Cruzeiro não pode ficar 3 anos sem chegar na final do Mineiro. Me lembro que um período eu cheguei no Grêmio e fazia 4 anos que o Grêmio não chegava na final. Então você coloca isso como desafio mesmo para os jogadores, né? Não adianta nada nós fazermos uma fase classificatória bem feita, estarmos aí entre os primeiros colocados, que se chegarmos depois na semifinal e deixarmos escapar novamente. Um time, para se tornar vencedor, ele tem que passar por esse desafio com vitórias, com chegada na final. E lógico que isso tem um gosto especial e nos incentiva mais para disputar o título e conquistá-lo.